vídeo de hoje eu vou começar uma série muito bacana, que é Maternidade Sem Filtros. E aí eu vou contar um pouco sobre vários fatores, né, que aconteceram comigo nesses quase 7 meses de já mãe, né? A gente é mãe desde o momento que a gente recebe positivo, mas nesse contexto aí. O primeiro vídeo vai ser sobre rede de apoio. Como que funciona não ter a famosa rede de apoio, né, gente? Como é que é? O que é a rede de apoio? Rede de apoio a gente entende que é uma ou várias pessoas que te auxiliam neste momento de maternidade, tá? A rede de apoio ela pode até se estender, então, quando a mãe volta da licença maternidade e deixa o filho, por exemplo, com a rede de apoio, ao invés de deixar, por exemplo, numa escolinha, numa creche. Vamos lá. Priscila, teve rede de apoio? Não, não tive a tão famosa rede de apoio, mas tive pessoas que me ajudaram poucas vezes, tá? Acho que é bom, importante eu falar sobre isso. Rede de apoio acabou sendo meu marido, o pai do meu filho, né? Mas nós dois não tínhamos um terceiro, quarto braço para nos ajudar. Não tivemos, tá? Eu até contei nos dedos quantas vezes alguém veio me ajudar aqui em casa nesses 7 meses e deu 8 vezes, tá? Eu tive uma amiga que veio 2 vezes e ficou cerca de 2, 3 horas aqui. Uma outra amiga minha que também ficou umas 3, 4 horas aqui. A minha mãe veio 2 vezes e a minha sogra veio 3, tá? Nenhuma ficou mais, assim, de 6, 7 horas. A não ser minha sogra que nessa última semana que eu passei muito mal, que eu tive que ficar internada, ela pousou aqui com a gente. 8 vezes eu tive ajuda e aí a gente tá falando de 200 dias, tá? Como é que foi? Como é que eu me preparei? O que aconteceu e o que eu achava que ia acontecer, né? Rede de apoio, então, para quem não sabe, é um conjunto de pessoas que te auxilia naquele processo de maternidade. Vocês vão ouvir meu filho falando, né? Porque ele tá afastado. E isso é um outro tema sobre escolinha versus viroses, que vai ser o segundo vídeo que eu vou falar um pouquinho. Então, eu saí da maternidade e eu vim pra casa com meu marido. Meu marido tirou um mês de férias e a gente achou que a gente ia dar conta. Foi muito organizado. Então, o que eu fiz no meu primeiro momento? Eu encomendei marmitas, encomendei 20 marmitas, tá? Mais ou menos grande. Fiz algumas coisas de comida congelada. E organizei, assim, a geladeira ali, frios, pão, essas coisas assim, mais ou menos para uma semana. Que era mais ou menos o que eu pensava assim que eu voltasse, tá? E assim foi feito, tá? Primeira semana eu tive muita dificuldade com a amamentação. Eu tive uma conhecida que vinha nos ajudar. Posso falar hoje que é uma amiga. Porque o Oliver não conseguia amamentar. Tá? Ele não conseguia pegar direito o peito, eu tive que retornar para o hospital. Isso eu vou fazer num outro vídeo, porque a gente tá falando agora exatamente de rede de apoio, tá? Então, depois eu vou fazer um só sobre aleitamento materno e os seus lados bons e os lados ruins. Então, eu organizei as marmitas, arrumei a casa, paguei para uma pessoa vir arrumar a casa, organizei todas as roupas dele, tudo organizado, não faltava nada. E fui pra maternidade, voltamos depois pra maternidade, depois voltamos pra casa. Vamos começar a partir desse segundo momento. O que eu senti de muita dificuldade, tá, gente? Eu vou começar pelo início, tá? O meu filho, ele mamou até os 7 meses, ele mama hoje ainda, né? Ele tá mamando ainda, mas não exclusivo, né? Porque 4 meses e meio a gente começou a alimentação. Mas ele mamou até os 4 meses só leite materno. E aí já começa um ponto, tá? Quando a criança, ela mama só no peito, a mãe fica extremamente disponível para a criança, tá? Nos primeiros 3 meses, que é a estrogestação, o teu bebê raramente ele quer ficar no colo de outra pessoa. Ainda mais quando ele mama só no peito. O segundo ponto, ele não pegou chupeta. Então, não tinha nenhum atrativo, né? Porque ele tinha necessidade de sucção. O meu caso, meu filho ficou muito dependente de mim, tá? Então, eu tinha que conciliar toda essa parte nutricional dele, eu me alimentar, né? Tomar banho, ajeitar a casa,
roupa, né? Enfim, porque meu marido trabalhava até às 6 horas da tarde. E organizar tudo, né? Com o bebê pequeno. Quando a gente fala da rede de apoio, é para isso, gente. É para alguém te dar esse auxílio, que geralmente as pessoas não conseguem te dar o auxílio com a criança, ainda mais se ela mama no peito, tá? Porque se ela mama uma mamadeira, fica muito mais fácil, tá? Priscila, te arrepende hoje de não ter feito uma amamentação mista? Sim e não, tá? Porque eu senti que eu fiquei muito exausta, tá? Ainda estou, mas isso é sobre outro momento. Porque meu filho só dependia de mim. Eu era a única fonte nutricional dele. E quando tu é a única fonte nutricional, tu não sabe exatamente que horas a criança vai ter fome. Ah, mas é a cada 2 horas ele mama. Às vezes não, gente. Às vezes ele quer mamar de 1 em 1 hora. Às vezes ele quer mamar de 40 em 40. Eu fui descobrir que meu filho, por exemplo, tinha a língua presa com 2 meses e meio, porque eles fizeram o teste da linguinha errado. Então ele não conseguia sugar direito o leite, então ele sugava sempre pouca quantidade, então ele estava sempre mamando. Então, cada caso, gente, é um caso. Mas a rede de apoio, ela é importante por este ponto que eu estou falando com vocês. A questão assim, quem é que vai limpar a casa? Ah, mas tu tem teu marido. Tá, mas meu marido trabalhou o dia inteiro. Mesmo que ele limpe a casa. Não vai dar tempo, por exemplo, ele chegava às 6 horas, ele tinha que comer, ele tinha que tomar banho. Tinha que, geralmente, eu tomava banho quando ele tava, né? Tinha que limpar um pouco a casa, lavar a louça, arrumar. Não dava tempo. Então eu tinha que fazer muitas coisas. E muitas coisas eu fazia com ele no colo, gente. Então, quando a gente tem uma rede de apoio, a gente consegue, de fato, maternar. E aí as outras coisas as pessoas te ajudam, né? Como é que tu pode trabalhar essa rede de apoio se tu não tem essa rede de apoio, tá? Eu vou falar algumas coisas que eu fazia, tá? Então, quando ele dormia, eu fazia algumas coisas, tá? Então, enquanto ele tava dormindo, eu botava roupa pra lavar, limpava, assim. Comida, geralmente, quando eu fazia uma quantidade maior, pra durar pra 1, 2 dias. O lixo, geralmente, alguém me ajuda, ou meu marido descia, ou eu pedia pro zelador me ajudar. E assim, eu fui indo. Gente, muito difícil, tá? Muito exausto. Porque eu vou explicar mais ou menos pra quem não é mãe, né, pretende ser mãe, como é que é mais ou menos o dia a dia do momento que a criança acorda, tá? Porque às vezes a gente não sabe. Mas o meu, por exemplo, acordava, eu tinha que trocar a fralda, né? Mamava, às vezes ele já queria dormir. Às vezes ele já dormia no colo já. Às vezes eu passava pro berço, ele chorava. Quando eu conseguia fazer ele dormir ali, de ele dormir um pouquinho ali na cama, no berço, enfim, ele já acordava com fome de novo. Daí, de novo, tem que olhar a fralda, às vezes tem que trocar, não tem que trocar. E assim ia, gente, é esse ciclo. No primeiro mês, é aconselhável que a gente acorde a cada 3 horas. Então, a mãe fica sem dormir direito, porque um sono regenerador é no mínimo 6 horas. Se tu acorda a cada 3 horas, tu não entra no sono profundo. Então, esse primeiro mês é muito desgastante. O meu, tá? O meu filho, até hoje, ele acorda de 2 em 2 horas. 2 horas e meia. Às vezes, ele dorme 3. Agora que ele tá doente, que ele acorda, às vezes, a cada 1 hora e meia. E não tem que fazer, porque ele ainda mama no peito. A gente tenta dar mamadeira, ele rejeita. E isso, gente, é uma questão que a gente não tem controle. A gente pensa, né? E eu, como pessoa que tá, qualquer coisa da mamadeira. E se não pegar? E se não pegar a mamadeira? Como é que faz? Ah, qualquer coisa dá um bico. Gente, eu comprei mais de um bico. Comprei vários bicos. Ele não pegou. E se não pegar? Eu acho que é muito importante a gente pensar que as coisas não são tão simples assim, né? E parar pra pensar que no momento que tu vira mãe sem uma rede de apoio, o processo é muito complicado. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui bem clara. Eu consegui fazer a minha unha, tá? Aí diz, ai, Priscila, mas isso é supérfluo. Gente, quando a gente sai da maternidade, o nosso corpo, ele fica muito, 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 muito diferente do que é, tá?
a nossa autoestima ela vai muito para baixo. Então, eu acho que é importante. Então, assim, fazer uma unha pra gente é o mínimo de dignidade que a gente consegue fazer. Eu fui começar a fazer minha unha com 4 meses e meio, quando ele foi pra creche. Esse mês, eu já não consegui fazer, ó. A minha unha já vai fazer 20 dias que tá atrasada. Olha aqui, vocês podem ver aqui. Porque não deu tempo. Como que não deu tempo, Priscila? Não deu. Não deu, porque daí eu já voltei a trabalhar. Daí eu trabalho, daí eu acordo de manhã, arrumo ele, né? Dou um mamá pra ele, levo pra creche e vou trabalhar. Chego do trabalho, pego ele. Então, assim, as coisas elas não são tão fáceis como a gente pensa que pode ser. E elas nem sempre vão dar certo do jeito que a gente pensa. Ah, qualquer coisa da mamadeira. Gente, teve um dia que a pediatra falou pra mim, deixa ele chorar, que ele vai pegar. Ele ficou 5 horas chorando, ele não pegou. 5 horas chorando. Para ele parar e voltar. E não pegou a mamadeira. Então, não é tão simples assim. Ah, não, deixa ele chorar de fome que ele vai... Gente, às vezes não é. E eu acho que é importante a gente pensar... Saúde, meu amor. Que tem coisas que não estão nos controles. Por exemplo, agora ele tá com uma gripe desde o dia 1º. Quarta-feira passada eu peguei ele na escola, ele tava com conjuntivite. E eu tive que ficar em casa pra atender ele. Né? Claro, sou funcionária pública, enfim, mas é uma pessoa que trabalha numa iniciativa privada. Como é que faz? Tem que botar tanto atestado pra atender um nenê. Então, eu acho que esse vídeo é muito pra gente pensar sobre o quanto é complexo a maternidade sem a rede de apoio, tá? Não é assustador, não é um vídeo de realmente falar o que realmente acontece por trás disso, né? As coisas com o tempo, elas vão melhorando, tá, gente? Então, não é uma coisa assim... se eu hoje olhar pra trás, eu tô no excelente momento, porque faz 12 minutos que eu tô aqui, ele tá na cadeirinha brincando e eu tô conseguindo fazer alguma coisa. Quando eu tinha 2, 3 meses, isso era totalmente inviável, eu só conseguia fazer com ele no colo, né? Então, eu acho que é importante saber, né, pra quem vai ser mãe de primeira viagem, que não tem rede de apoio, ou que mora longe, que é só o pai e a mãe, pensar em possibilidades de rede de apoio. Eu não consegui, tá, gente? Eu gostaria muito de ter pago uma pessoa uma vez por semana. Eu acho que é uma ideia muito boa. Quem conseguir se organizar financeiramente para fazer isso é muito bom. Então, as minhas dicas para quem não tem rede de apoio, tá? Se puder, tá? Se for possível, se entrar no teu orçamento, seriam essas, tá? Ter uma pessoa para limpar a casa, uma vez por semana ou a cada 15 dias, uma diarista. Comida congelada, tá? Ajuda muito. Então, separar uma verba ali, porque daí tu come ali, já não suja prato, suja talher. Tá? Esses 2 pontos. Comprar muitas coisas pela internet. Então, assim, até para evitar a exposição do neném. Então, assim, eu compro muita coisa, roupa pela Shopee, tudo, pra não ter que ficar saindo e procurar roupa. E algumas coisas eu entro nos grupos de WhatsApp de brechó. E aí eu encomendo e só pego lá. Então eu faço isso para economizar tempo. Procurar algum profissional que te atenda em casa quando tu precisar de alguma coisa. Por exemplo, a minha unha, a pessoa que me atende, ela atende em casa. Tá? Então ela faz a domicílio. Porque fica mais confortável para mim, ele tá no ambiente dele, eu não estresso ele. Se ele precisar comer alguma coisa, eu preparo. E ela já vem, né, pra de fato, para me auxiliar. E o 5º ponto, que daí tem os prós e contras, é colocar numa escolinha, né? Que isso vai te render um pouco mais de tempo. Ao mesmo tempo vai te gerar uma questão de culpa enorme, mas te gera um pouco de tempo. E tem os prós e os contras que vai estar no 2º vídeo. Então, te inscreve aqui. Esse canal não é sobre maternidade, mas eu vou criar ali uma playlist sobre isso, porque eu tenho muitos assinantes que são mães e tem muitas pessoas que me seguem que me perguntam sobre isso. Tá bom? Um forte abraço!